Aqui, meu. Hoje tá bonito, hein? Hoje vai ser gostoso. O reloginho não dispara. Avisa de novo disparou o quando reloginho. quiser começar, porque eu tenho que dar o on aqui. Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 237 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para falar do Grande Prêmio da Áustria, vitória do Charles Leclerc. Hoje uma grande atuação, a Ferrari colocando aí um temperinho no campeonato que a gente achou que estava se encaminhando para a Red Bull. Pode ser que não. Vamos debater isso aqui hoje, né? E vamos lá, né? A gente está com problemas técnicos, então vamos pela terceira vez chamar o grande Adalto, que já vai aparecer aqui. Ele que deve estar muito cansado, porque fez 2 lives de 1h30 cada, né? E vai com certeza dar valor a mim, que não deixo isso acontecer. Não é isso, Adalto? Exatamente, seu Bruno. Quando fica lá falando, fica lá tentando interagir lá no superchat, lá vai passando, você não vê. Eu pensei que tivesse sido 20 minutos. Quando fui ver, tem 1h30. Você vê que ele está com a noção de tempo boa, né? Você bebeu? Fazer não, né? Tava de boa, sobrinho. É isso aí. Muito bem, muito bem. Tá aí o grande Adalto, a gente vai falar bastante sobre o Grande Prêmio da Áustria, muita coisa para falar, né? E vamos chamar também o Fábio Campos, que já vai aparecer aqui. Fábio Campos, eu não me lembro de uma atuação recente, assim, de um piloto ganhando uma corrida, fazendo 3 ultrapassagens em cima do seu oponente ao longo da corrida. Realmente não me lembro disso. Essa vitória do Charles Leclerc, teremos que buscar nos alfarrábios da Fórmula 1. É verdade. Olá para você, Bruno. Olá para o Adalto. Olá pela quinta, sexta vez, né? Hoje a gente está tendo um recorde de tentativa de começar o programa. Bateu o recorde de olás. Olás. A gente falou aqui já uns 8 olás. E o Bruno já fez 3, 4 aberturas diferentes. Para mim foi bom, porque o meu humor melhorou um pouco. Que bom. Você vê que vamos descobrir durante a edição o que é que está perturbando, será? Afligindo. Afligindo é mais bonito, né? Mais edificante. Mas é isso mesmo, Bruno. A gente teve uma corrida surpreendente, uma vitória surpreendente. É impressionante como o Campeonato Mundial de Fórmula 1, de novo, passa a ser decidido por sutilezas técnicas assim, mínimas. E a gente teve, como você falou, 3 ultrapassagens. Tudo bem, a primeira foi muito bonita. A segunda não houve nem luta, porque o Verstappen até me surpreendeu, porque nem tentou lutar. E a terceira, que se desenhou ali um X bonito, a diferença de tração era tão grande e ainda abre a asa. Enfim, então a terceira nem teve muita disputa. A primeira foi a mais bonita, mas existe, Bruno, pegando o gancho da sua abertura, existe a gente aprendeu isso em 2021, né? A gente já sabia, ou a gente reaprendeu, enfim, ou a gente aprendeu mesmo, não sei, que ganhar um campeonato mundial não é só ser o piloto mais rápido, não é só ter o carro mais acertadinho, não é só a constância. Você muitas vezes tem que se impor moralmente ao seu adversário. Essas coisas pesam lá na frente. E eu acho que foi um dia que o Leclerc se impôs. A Ferrari, eu acho até mais a Ferrari, porque eu não acho que o Verstappen esteja perturbado por causa disso. Mas eu acho que para a Ferrari foi muito importante ganhar do jeito que ganhou. Nós vamos dissecar a segurança estratégica que ela demonstrou na corrida de não balançar e toda a parte técnica que foi surpreendente, como você falou. Eu não sei se foi nessa abertura, se foi na primeira tentativa, na segunda, na terceira. Surpreendente vitória da Ferrari. Por que foi surpreendente? Explicaremos nessa edição 237C. Parece a Ferrari. A Ferrari tem um momento na corrida que ela fala plano E. Né? Aí os brincalhões já disseram, né, para o Carlos Sainz, né? Aí os brincalhões já disseram plano E de engine failure, né, que foi a falha do motor. Mas é o plano E do nosso louco que está entrando no ar e vamos embora, né, Bruno? É isso aí, ó. Os nossos twitters já estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Fábio @CampusFB e o do Adalto @AdaltoRacing. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o conteúdo, dar o joinha lá. Muito importante isso daí, principalmente agora que o Adalto está muito metido a fazer lives, ele precisa de muitas pessoas para assistir, para que tenhamos um bom engajamento. Foi bom, né, Adalto? Foi bom, né? O pessoal veio, né? O pessoal gosta de uma livezinha depois da corrida. Um dia nós faremos aqui, todos nós. Vamos tirar o Fábio Campos da caverna que ele habita nos finais de semana e faremos uma live. Eu tô quieto aqui, sempre sobra para mim. Ó, vamos lá, gente. Eu queria
eu vou fazer uma pergunta bem objetiva agora, para a gente já começar a dissecar essa vitória, porque eu achava que a Red Bull ia nadar de braçada lá na Áustria, ia ganhar fácil, e o que a gente viu foi uma Ferrari surpreendendo. Eu quero saber o seguinte, o que aconteceu? Por que a Ferrari surpreendeu a Red Bull dessa forma tão incisiva como aconteceu no fim de semana, não vou dizer o fim de semana inteiro, porque na corrida sprint o Verstappen foi bem, mas eu desconfio que a Ferrari deu uma poupadinha ali na sprint para poder chegar na corrida com esta forma exuberante que a gente viu, não é isso, Adão? A minha teoria é que a Ferrari ela arriscou de novo na UP, principalmente na corrida de domingo. Ela foi com um pouco mais de asa do que a Red Bull, foi com mais downforce, mas aí ela também arriscou na UP, colocou um mapeamento super agressivo. O carro estava um canhão em saída de curva, em meio de reta. No final nem precisa, né? Porque essa pista aí não tem retas muito longas. E você, então, se você tiver uma saída de curva forte, né, uma metade de reta forte, você usa o DRS e passa, entendeu? Então, mas achei que eles fizeram isso, colocaram um pouco mais de downforce e deu certo para o Leclerc, muito, porque ele também guiou muito, me lembrou muito o Mansell, né? Super decisivo, super para cima. Não, impressionante. A gente falou disso na semana passada, mas essa foi mais ainda parecido, né? Como a vitória que o Mansell teria, né? Exatamente. E não deu certo para o Sainz, ia dar também, porque o Sainz estava... Na hora que ele ia passar o Vespa, a UP dele explodiu, né? Pegou fogo em tudo, provavelmente ali não vai salvar nada. E até facilitou as coisas para a Ferrari daqui para frente, acho que como o Leclerc ganhou, abriu mais 25 pontos, e o Sainz vai precisar de outra UP, vai tomar punição de grid, vai largar em último, então vai ficar mais fácil para a Ferrari agora dar ordem de equipe, porque se precisar, não sei nem se vai precisar, mas se precisar vai ficar mais fácil. Mas foi uma vitória, assim, sem contestação. Eu nunca vi, eu não lembro, se alguém pesquisou aí, de um cara passar o líder 3 vezes na mesma corrida. Em corrida no seco ainda. O pessoal lembrou daquela vitória do Schumacher, que ele fez 4 paradas, né? Só que é diferente, né? Assim, diferente, Ele já estava na frente. Realmente, ele acho que eram 2 paradas do Alonso contra 4 do Schumacher, né? Foi manicure, né? Manicure, mas ele não passou o Alonso nenhuma vez, né? Ele foi ali na estratégia mesmo. E ele passou vez, porque não é um cara fácil de passar, né? Isso. É que ele passou qualquer um. Vez é um cara difícil de passar. Só a segunda ultrapassagem ali... Por que ele não resistiu na segunda, você acha? Hã? Por que você acha que ele não resistiu na segunda? Questão estratégica mesmo? Eu acho que ele viu que se ele brigasse muito ali, o Sainz vinha no mesmo ritmo do Leclerc. Então, se ele brigasse ali com o Leclerc, ele ia tomar na próxima volta ele tomava do Leclerc, ele não ia conseguir segurar, e na mesma volta ele tomava do Sainz também, porque o Sainz estava chegando muito rápido. Eles estavam tinha volta que eles tiravam 6, 7, 8 décimos, muita diferença. Muita diferença. E eu acho que a Red Bull foi com um pouco assim, otimista no acerto do carro. O carro ficou com um pouco downforce e começou a estragar pneu muito rápido. Eu nunca vi a Red Bull estragar pneu tão rápido assim. A Red Bull nunca tinha apresentado esse problema ainda, né? Nesse ano, né? De gastar pneu assim. E gastou muito rápido, né? Porque deve ter ido com um pouco downforce. E o Vespa estava dando muito em cima do pneu e aí estragou o pneu rápido, né? Acho que foi isso. E aí, Fábio Campos, e as explicações para esse desempenho da Ferrari? Você concorda com a Adalto que eles foram tudo ou nada? Eles quem? Você diz a Ferrari? Não, a minha leitura ela é diferente. Eu acho assim, Bruno, a gente teve um final de semana de sprint. Final de semana de sprint é um final de semana que você só tem 1 hora na sexta-feira para você acertar o seu carro, aí você entra em parque fechado. A gente vai começando a colocar umas peças do quebra-cabeça, né? À medida que as corridas vão se seguindo, a gente vai tendo mais peças para montar no quebra-cabeça, né? Essa corrida, Bruno, eu acho que ela foi muito decidida, surpreenda-se ou não, pela chuva. Né? E aí o ouvinte pode até falar, mas como pela chuva se eu não vi uma gota d'água, né, em nenhuma das sessões da Fórmula 1? Mas a chuva que caiu do sábado para o domingo.
que pegou a Fórmula 3, pegou a Fórmula 2, tirou a borracha da pista, mais ou menos como aconteceu no Canadá, só que eu acho que nessa foi mais incisivo ainda. E isso muda completamente, Bruno, a situação de acerto dos carros, porque a gente está vivendo, de novo, como eu falei na abertura, uma Fórmula 1 que é ultra sensível na questão do pneu. Né? Você precisa estar ali na janela correta do pneu para você fazer a coisa funcionar. E as peças do quebra-cabeça que a gente vai encaixando, que nas pistas em que o pneu traseiro é mais sensível, que são as chamadas rear limited em inglês, a Ferrari tem se dado melhor. O Bahrein é uma pista até muito parecida de layout com a Áustria. Mônaco não tem as retas, mas tem essa questão da tração ser muito importante. E na Áustria também. Nas pistas em que o pneu dianteiro é um pneu sensível, podemos dizer assim, a Red Bull tem se dado melhor. Você tem aqui uma outra exceção. Barcelona é uma pista que também isso não ficou muito claro, porque a gente não viu ali a corrida toda no seu desenrolar. Então, Bruno, assim, as peças que a gente vai encaixando são essas. Porque a gente viu uma Red Bull, a gente tem a sprint para comparar com a corrida do domingo, o trechinho da sprint. O que mudou da sprint para o domingo? Essa questão da chuva. A temperatura era 10 graus, cerca de 10 graus mais fria do domingo para o sábado. E a Red Bull tinha mais combustível, evidentemente, todos tinham mais combustível do que tinham no sábado. Essas são as três variáveis que você coloca. E eu acho que essa da chuva é a mais incisiva. Por quê? Por mais que eu acho que a Ferrari tenha sido mais rápido na sprint, certamente não foi tão mais rápido como ela foi no domingo. No domingo ela foi muito mais rápido. Tem um momento em que o Leclerc para. Eu acho que, eu não me lembro se depois da segunda ou terceira parada, eu acho que depois da segunda. Ele volta 5,5 do Verstappen e pega o Verstappen em 6 voltas. Ou seja, ele tira 1 segundo por volta. Eu tenho até aqui uma tabulação de tempo aqui, depois da parada do Leclerc, também no meio da corrida, como que ele vai tirando, isso aqui do site oficial da Fórmula 1, como que ele vai tirando do Verstappen, assim, uma diferença gigantesca. Então houve uma mudança de performance do sábado para o domingo. Por mais que no sábado você pode até dizer que a Ferrari foi mais rápida, no domingo ela foi muito mais rápida. E a Red Bull não tinha tração. Isso aí que o Adalto falou. A Red Bull perdeu tração, a Red Bull perdeu os pneus de uma maneira absolutamente surpreendente, tanto que o Verstappen faz as 24 voltas da sprint ali, relativamente tranquilo, e ele para já na volta 13, na corrida do domingo, já reclamando de tração. Põe os pneus brancos e mesmo assim continua sofrendo. Ou seja, era um problema de acerto ali, que nenhum dos dois pneus ficaram bons para o Verstappen. Então, Bruno, essa sutileza técnica é impressionante como favoreceu a Ferrari, como dessa vez o jogo virou. E eu acho que é uma ótima notícia, para encerrar o comentário, eu acho que é uma ótima notícia para o campeonato. Porque a gente tem um equilíbrio que eu, pelo menos, desconfiava da Espanha, do Azerbaijão. A gente não tinha aquela prova concreta. Canadá, o Leclerc veio de trás. A gente tem um equilíbrio, Bruno. Eu acho que a gente vai equilibrado, até posso estar errado, mas o equilíbrio ao vício de 2021. O equilíbrio de Red Bull e Ferrari, para mim, vai ser gostoso de acompanhar. Eu percebi que o Leclerc ele larga muito bem na corrida sprint. Não sei se vocês viram o vídeo da largada nas onboards. E na corrida sprint ele larga muito bem. Ele até poderia ter tentado atacar o Verstappen na primeira curva, mas ele recolhe, porque eu acho que ele estava com isso na cabeça. Falou, eu sei que eu vou ser mais rápido na corrida. Então ele foi, porque a corrida sprint nada mais é do que uma classificação. Vale ponto, né? É importante ganhar os pontos. Mas se você jogar tudo ali, que a gente até achou que seria esse o objetivo da sprint, mas não é muito, né? Se você jogar tudo ali, você pode perder o final de semana, né? E aí ele deu uma segurada, né? Eu ainda acho que foi uma questão de UP com mistura com acerto. Eu acho que a Red Bull foi com acerto errado, foi com pouca asa traseira. E a Red Bull tem uma turbina que funciona melhor do que a da Ferrari, do que a da Mercedes em altitude. Mesmo assim não adiantou. Na segunda ultrapassagem que o Verstappen não defende, por que ele não defende também? Porque ele abre o DRS na curva, ele faz colado a curva no Leclerc, abre o DRS e não consegue nem pôr do lado do Leclerc. Nem do lado ele consegue, entendeu? Tão forte que estava ao pé da Ferrari. Mas ele tem o rádio dele falando, né? Eu não tenho, essa tração tá horrorosa. Ele fala uma coisa desse nível, né? Não sei, mas de qualquer maneira, ele faz colado a curva,
abre o DRS e não consegue nem pôr do lado do Leclerc. E o Leclerc de DRS fechado, entendeu? Então, para mim foi muito claro isso. E quando explodiu, então, a OP do Sainz, daquele jeito, igual tinha explodido a do Leclerc antes, lá por cima começa, né? Onde tá a turbina, a MGUH, começa lá e aí... Só que a do Sainz não deu para ele salvar. Eu acho que não vai dar para salvar nada, porque incendiou e foi tudo pro saco. E eu acho que, para mim, isso foi muito mais determinante. Lógico que a chuva pode ter dado uma ajuda, tudo, mas a pista lavou para todo mundo, né? Não acho que faça tanta diferença assim. Eu acho que foi mais uma questão de UP. E a Ferrari, se não arrumar isso, vai ter que tirar potência de novo, né? E no final ainda teve aquele suspense do acelerador do Leclerc, né? Que começou Ali os gamers aí vão entender, né? Que às vezes o acelerador aqui do pedalzinho aqui do volante dá problema, é mais ou menos o que o Leclerc passou ali, né? Agora, eu fiquei com a impressão, o Adalto e Fábio, que o Leclerc ganharia essa corrida até se ele largasse em último. Porque essa pista da Áustria é uma coisa curiosa, né? Assim, ela é uma pista que geralmente dá corrida boa, mas ela é uma pista bem básica, né? Não, e é uma pista Red Bull, né? Quando a Mercedes dominava a Fórmula 1 fácil, a Mercedes não dominava lá. Esse traçado é bem básico, né? Tipo assim, você tem uma pista com 3 retonas, com 3 DRS. Então, basicamente, o que o cara tem que fazer? Ele vem na primeira zona de DRS, aproxima. Aí faz a primeira curva. Isso. Aí ele faz aquele complexo ali. Se ele tiver motor, ele já passa ali. Se não, ele força o cara a fazer a curva fora da tangência e completa a ultrapassagem tranquilamente naquela outra curva lá, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela um pouquinho. Então, não tem. Você vê que o Hamilton, por exemplo, resistiu ao Verstappen, mas nem dá para falar que o Verstappen perdeu tempo, porque é tão simples, né? Mas, ao mesmo tempo, gera boas brigas, né? Como as que a gente viu lá. Então, é uma pista curiosa, essa pista da Áustria, né? Porque é uma pista Mickey Mouse, né? Um quadrado e dos lados tem um dente para dentro, assim. É uma pista que dá corrida boa. Incrível isso, né? É incrível, né? É uma pista engraçada, assim. Você olha e fala assim, não, muito fácil essa pista, mas dá corrida boa. Mas dá corrida boa, todo mundo sabe fazer ela fácil. Pode ser. E aí, Fábio, você quer falar? Eu acho assim, Bruno, eu não vou nessa questão do motor porque eu não tenho essa informação. Então, eu prefiro ir nas informações que eu tenho. A informação que a gente tem é que a Ferrari usou já nessa corrida, implementou a asa que ela estreou para o Leclerc no Canadá, que é uma asa de reta, que é uma asa para privilegiar a reta vindo daquele problema que a Ferrari tinha em Miami, em Imola, daquela questão da velocidade final que você pegava os speed traps, né? Speed trap, para quem não sabe, os pontos de velocidade, as tabelas de velocidade máxima no final da reta, e a Red Bull sobrava. Hoje a Red Bull não sobra mais. Hoje, com essa asa, a Ferrari tem, ao que tudo indica, equilibrado. Agora, independente do motivo, existe uma coisa, Bruno, que eu estou achando muito intrigante nessa temporada, que é a disparidade poles por vitórias. Do mesmo jeito que a gente tem uma Ferrari que tinha muito mais poles e a Red Bull convertia mais em vitórias, nesse final de semana, com a Ferrari com essa nova asa, eu fico imaginando, né? Será que é coincidência que dessa vez a Red Bull tenha feito a pole? É a primeira pole do Verstappen com pista seca, porque as outras duas tinham sido com pista molhada, e a Ferrari tenha se dado tão melhor na corrida. A disparidade, poles versus corridas, o Leclerc muito mais poles e menos vitórias, e o Verstappen quase que inversamente proporcional. Claro que ela tem circunstâncias, claro que ela é uma coisa mais numérica, mais de tabela. Mas esse final de semana me botou essa pulguinha atrás da orelha. Será que é coincidência que justamente no final de semana, em que a Red Bull é mais rápida na classificação, a Ferrari engole na corrida, será que está existindo, por essa questão da asa e principalmente pela questão da sensibilidade dos pneus, uma espécie de quem vai bem no treino, não, quem vai bem no quali, não vai bem na corrida? É uma suspeita que eu acho que é bom a gente analisar. Eu acho que é uma análise importante da gente fazer para a gente ficar de olho para os próximos grandes prêmios. Tem uma coisa aqui boa para ajudar nisso. Estou com o Speed Trap aqui. Speed Trap é velocidades máximas no ponto marcado lá, todo mundo no mesmo ponto. O mais rápido foi o Bottas, o segundo foi o Verstappen, 321. O penúltimo foi o Sainz, com 308, e o Leclerc foi o 17º só. Mas isso é no domingo ou no sábado? Não, do domingo. Você tem as do sábado aí? Não?
Tem do sábado também. Do sábado, o Pérez... Cada um com giro, cada um com uma configuração. Como é que estão as do sábado aí? No sábado, o Pérez está em primeiro. Depois, o Verstappen está em sexto. Depois, o Sainz está em nono. E o Leclerc em décimo. Então, essa proximidade que eu estou dizendo, né? No sábado não teve muita diferença, porque o mais veloz foi o Pérez com 320 e o menos veloz foi o Stroll com 315. Então, do menos veloz para o mais veloz só teve 5 km de diferença. Agora, no domingo, não. Teve diferença grande, porque o menos veloz foi o Pérez com 302 e o mais veloz foi o Bottas com 321. Aí a diferença, 20 km por hora. Assim, a gente já teve essa discussão aqui, né? Eu já conversei até com certos ouvintes aqui no canal, no Loucos. Eu considero de sábado porque está todo mundo na mesma condição. Domingo pode ter sido feito no começo, no final, com DRS, com pista mais emborrachada, com pista menos emborrachada. Acho que domingo tem muita variável que influencia. A do sábado é sempre a que eu me baseio, porque está todo mundo na mesma condição, asa aberta, tanque vazio. Então, mas no sábado, pouca diferença. Pouca diferença, o Pérez foi mais rápido. Mas é aí que você vê que a Ferrari não toma da Red Bull, né? A Ferrari não toma tanto tempo da Red Bull como ela tomava antes. Então, enfim, é uma coisa para a gente ver. Será que há uma troca de você não ir tão rápido no Qualify e te beneficiar para a corrida? Será? É só uma pergunta para a gente analisar, porque os números, Bruno, desse ano, há uma disparidade de vitórias por corrida. Quem está com muita pole está ganhando pouco, quem está com muita vitória tem pouca pole. Então é uma coisa para a gente ficar de olho, porque tá intrigante. Mas eu achei muito, assim, muito evidente, né, que estavam muito fortes de reta a Ferrari e sem perder na curva, né? Porque geralmente quando é só a questão de asa, você está muito forte na reta, mas você perde em curva. Não necessariamente. Não tem jeito, você perde. Não necessariamente. Você põe uma asa mas é um equilíbrio, é o equilíbrio drag downforce, que é a ciência que os caras vão fazendo no milímetro. Não, sim, mas por exemplo, a ciência da Ferrari dessa vez estava tão boa que o carro era um canhão de reta e de curva. Sim, mas o carro é bom de curva. Então é incrível como o carro fazia a curva. Né? Muito rápido, muito mais rápido que os outros. Então, tinha uma saída boa também, né? Uma saída de curva, traps aí, mas eu acho que vale mais ver a questão da saída mesmo, né? A saída desde o Bahrein já é uma vantagem, né? Que só não foi no Canadá, que eu lembro que eu falei aqui no Loucos, eu não consegui entender. No Canadá mas não foi. É porque a gente comentou muito sobre ela aqui no Bahrein, e sempre foi boa, mas eu acho que só voltou a gritar assim diante dos nossos olhos agora na Áustria. Agora, na corrida de sábado, eu tenho uma observação a fazer. Na corrida de sábado, não sei se vocês repararam, quando acabou a corrida, o Leclerc estava bem chateado, né? E ele falou o seguinte, ele deu muito a entender que o Sainz veio brigar com ele na hora errada, ali no começo, porque ele queria segurar umas 5 voltas para atacar o Vespa. E não conseguiu, porque começou a brigar ele e o Sainz. Começaram a brigar. Quando você briga, você vai ficando. Não tem jeito. Você tem que fazer traçado defensivo, tudo. E o Vespa foi abrindo deles. Quando o Leclerc conseguiu finalmente se livrar do Sainz, que foi lá, volta 10, e a corrida só teve 22 voltas, o Verstappen já estava 6 segundos na frente. Entendeu? Aí... mas assim, na verdade, depois da curva... É porque na Áustria tem esse problema que eles consideram aquela reta que sendo curva, né? Mas, é um absurdo, Então, vamos colocar... Tem uma curva ali, tão certo. Aí não existe. Vamos colocar aqui Só olhar a foto, é uma curva. O Leclerc, ele consegue passar pelo Sainz definitivamente na curva 4, na primeira volta, né? E depois o Sainz fica atrás dele. Não tinha tanta disparidade. Não, o Sainz foi para cima de novo. Opa! Caras, eu não lembro. Foi para cima de novo. Foi sim. O Leclerc teve que defender 2 vezes por dentro. O Sainz chegou a pôr por fora, recolheu naquela curva 4, porque quem faz por fora ali vai tomar um totó, não tem como. Nós vamos falar sobre isso. Entendeu? O Sainz tirou para não bater. Imagina se bate, acho que o Matias Binotto tinha um infarto na mesma hora, né? Mas ali não foi foi linda a briga. Mas ali não foi o Sainz também. O Sainz também não quis. Porque assim, gente, a corrida sprint não é a corrida, né? De novo. Eu sou a favor, primeiro, eu sou a favor de briga. Não estou nem querendo assim discutir se é a favor ou contra. Eu queria dizer o seguinte: não foi o Sainz também pensar o seguinte, bom,
olha só, é o meu melhor momento no campeonato. Exatamente. Né? Depois daquela vitória lá, que ele peitou a equipe, tá com moral. Fala, pô, eu vou... Ele viu a chance, porque ele arrancou bem, o Leclerc não foi para o ataque na primeira curva, então ele falou assim, ele teve uma saída da primeira curva muito boa, teve a chance de passar o Verstappen, ele também ia abrir mão disso? Eu acho que ele certo. Bruno, assim, não, ninguém... Só estou dizendo que como teve briga entre os dois, que eu sou a favor de ter briga, mas como teve briga entre os dois, isso ajudou o Verstappen um pouco no sábado, entendeu? Talvez na corrida o Verstappen, ou talvez na corrida o Sainz segurasse. Falasse assim, não, aqui a corrida a gente vai ter 70 e tantas voltas, vamos dar uma esperada. Mas na corrida sprint, amigo, eu acho que... Bruno, assim, a informação que eu vi correr no paddock, e essa informação é sempre uma coisa que é difícil de confirmar, então eu já passo ela com asterisco, é de que na reunião da Ferrari, eles combinaram de ir para cima, os dois irem para cima, na sprint. E que o Leclerc decidiu por ele mesmo, isso até ele falou numa entrevista, ele não disse por ele mesmo, mas ele disse numa entrevista, ele decidiu poupar. No que ele decidiu poupar, o Sainz veio para cima. E aí eu acho que é absolutamente válido, justo e... Lógico. E aquilo que eu estou dizendo. Eu também entendi isso que você falou. Eu também entendi isso. O jornalista Alex Kalinaucas, do Grupo Auto Esporte, ele deu os números, que eu não conferi, mas eu confio porque ele é um jornalista de respeito, ele tá bem, é um jornalista bem ranqueado no Grupo Auto Esporte. Ele fez um levantamento que mostra que não é, perderam tempo, mas não é essa coisa de acabaram a corrida por causa disso. Segundo ele, deixa eu até pegar aqui para falar direitinho. Essa foi a impressão que eu tive também. Isso, segundo ele, na hora que as duas Ferraris começam a se pegar, a diferença para o Verstappen era de 3 segundos. 3.1, 3 ponto pouco. Quando elas terminam a briga, aliás, desculpa, 2.3. 2.3 a vantagem do Verstappen quando elas começam a briga. Quando elas terminam, o Verstappen está 3 ponto alguma coisa. Ou seja, não chegou a ser 2 segundos, depois ela estica para 5 alguma coisa. Não tem aqui a fração. E aí termina a prova 1.6. Ou seja, não foi essa coisa que o cara abre 8 segundos, 9 segundos, você destruiu sua corrida. Não foi isso. Eles ficam ali trocando, as pessoas, né? Teve gente que foi direto no meu Twitter falar, assim não dá, eles brigando e o Verstappen indo embora. Eu digo ao contrário, assim dá. Isso é automobilismo, gente. Não, mas aí a opinião nossa é diferente, né? Eu também concordo. É automobilismo. Os caras estão brigando. Mas tinha que seguir o Verstappen. Mas seguir com quem? Se o Leclerc decide poupar, o Sainz não é obrigado a comprar a ideia. Ele não é obrigado a falar, então eu também. Talvez, como o Bruno falou, fosse na corrida, fosse outro jogo. Mas na sprint, meu amigo, são 20 e poucas voltas na sprint, o cara acabou de ganhar uma corrida. Você sabe o que eu fiz no sábado? Logo que acabou a corrida, a única coisa que eu consegui fazer antes de começar a live, eu pus na câmera on-board do Sainz, da largada, falei, quero ver o que aconteceu, se teve ordem de equipe, se não teve, e pus a câmera, viu o Sainz largando até a volta 9, eles iam completar a volta 10, metade da volta 9. Foi quando o Leclerc finalmente não tinha mais, o Sainz não tinha mais DRS, na volta 9. Ou 10. E aí faltavam só 12 voltas para acabar a corrida. 14. A corrida curta é diferente. Eu acho que se tivesse acontecido isso no domingo, a Ferrari ganhava a corrida mesmo assim. Eu também acho, mas isso é importante dizer, Adalto. Porque é o seguinte, as pessoas acham que a Ferrari perdeu a corrida na sprint, não perdeu. Porque, vou pegar a sua informação, você falou na volta 10, ele se livra, né? Então tá, então ele tem das voltas 10 a 14, gente. Agora eu vou juntar com a informação do Alex Kalinaucas. Ele tira de 5 ponto alguma coisa para 1 ponto alguma coisa. Então vamos supor que ele tire 4 segundos em 14 voltas. Olha o que ele tirou no domingo, agora eu vou trazer números oficiais do site da Fórmula 1. Olha o que ele tira do Verstappen no domingo, na volta 28. 12 voltas só ele tirou isso, não em 14. 14 que eu falei, porque eram 24 na sprint, né? Então, de 10... Mas é que teve 2 largadas. É verdade. 23, é verdade. Mas, enfim, olha no domingo, Bruno Aleixo e Adalto Silva, a diferença. Na volta 28, o Leclerc tira 1.1 do Verstappen. Um vira 1.9, um vira 1.95, outro vira 1.10.6. Eu não vou falar os tempos de volta, vou só falar as diferenças. Na volta 29, ele tira 1.5. Na volta 30, ele tira 1 segundo cheio. Na volta 31, ele tira 1.2. Na volta 32, ele pega o Verstappen ali e trocam de posições. Aí ele abre 1.9. Depois 1.2. Olha a diferença no domingo da Ferrari. Tava poupando. Enfim, olha a diferença no domingo da Ferrari
para a Red Bull em relação ao sábado. Ou seja, a mudança de pista, para mim, é crucial. Ela é crucial. Ela muda completamente o jogo. Porque, como eu falei, o Verstappen ele consegue se sustentar na sprint 23 voltas e na 13 ele já para no domingo, reclamando de tração. E põe o pneu branco. E o pneu branco dele, se você comparar os stints, ele vai caindo no final também. Ele mergulha para baixo. Ou seja, essa análise, Bruno, que eu acho que dá para a gente fazer dessa... É isso aí. Vamos falar um pouquinho do Verstappen também, né? Porque, afinal de contas, é o líder do campeonato, continua com uma vantagem muito boa, né? Muito boa. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: seria esse um momento da gente? Porque, assim, gente, vamos lá, né? O Verstappen perdeu uma corrida que ele tomou 3 ultrapassagens. Seria esse o momento da gente ver se a maturidade que a gente falou do Verstappen aqui vai se consolidar mesmo? Ou se ele vai se perder um pouco nisso aí? Eu acho que não. Estou perguntando assim para vocês, mas eu acho que não. Acho que o Verstappen está tranquilo. As entrevistas dele depois da corrida, ele estava tranquilo, né? Reconheceu que não tinha jeito. Mas será que ele pode dar uma louca no Verstappen assim na próxima corrida? Eu acho que não. Eu acho que o Verstappen está muito tranquilo mesmo, como você falou. A vantagem dele é muito tranquila, quase 40 pontos ainda. São 38 pontos. Né? Então, o Leclerc, se ganhar 5 próximas corridas com o Verstappen em segundo, o Verstappen continua em primeiro. Entendeu? Então, vai precisar do Verstappen quebrar alguma corrida, vai precisar acontecer alguma coisa assim para dar uma encostada para a coisa ficar tensa de novo. Porque eu acho que ainda está muito tranquilo. 38 pontos é muito ponto. Né? Então, eu não vejo isso como... E o Verstappen, você vê que ele não se afoba, né? O Vespa, acho que o ano passado foi um teste de fogo para ele tão grande. Eu acho que ele amadureceu tanto ano passado que esse ano eu acho difícil o Vespa espanar como é que fala? Espanar o quê? Esqueci, qual é o nome dessa expressão? Espirrar o taco. É isso, espanar o taco. Acho difícil, entendeu? Acho que... tranquilo, você vê que ele não está nem muito duro, né? Quer dizer, ele tudo bem, deu uma defendida na primeira ultrapassagem, mas não foi também aquela defendida de meter o carro na frente. Ele só deu bater, né? O Leclerc mas o mergulho do Leclerc é maravilhoso. Não, é lindo. Ia para bater, né? Se ele defendesse ali, ia para bater. Não, mas o Leclerc tem feito aquela ultrapassagem que ele fez sobre o Hamilton em Silverstone, também por fora. Sim. E essa sobre o Verstappen, você vê que ele está decidido, está me lembrando o Leão mesmo. Não, essa corrida foi muito Mansell. Eu lembrei muito do Mansell. É muito saudoso. Agora, daqui a pouco, vocês vão falar que o Mick Schumacher lembra o pai. Eu estou esperando só vocês chegarem nesse acho que não, viu? Pois é. Fábio, você imagina lá em Silverstone, na última curva, o pai do Mick Schumacher. E os dois para fora. Eu lembro daquela conversa que está sendo reprisada nas redes sociais, que o Senna chamou o Schumacher para conversar. Ele pega o Schumacher aqui pelo pescoço, assim, mas não de pegar pelo pescoço agressivamente, não. Ele encosta. Aquela tapinha, né? E você vê a cara do Schumacher para ele, é muito interessante, porque a cara do Schumacher para ele é assim. Lazer, né? Lazer. Vai falando. E ali é impressionante a expressão do Gil Senna, porque o Senna era chato. E a cara do Schumacher assim. Tá bom. Não, e ali é o seguinte, para quem não viu essa cena, procure. É em Manicus. Não é que foi uma batida polêmica. O Schumacher arrebenta a traseira do Senna na primeira curva da corrida. E aí, imagina o que o Senna falou pro cara. Aliás, só esse parênteses, Mick Schumacheriano, né? Me surpreendeu a declaração do Mick Schumacher, que ele falou assim: agora eu posso perder o medo de brigar com os grandes. Até lembrei da discussão que nós tivemos aqui, né? Porque ele briga com o Hamilton de forma muito bonita, aliás, na sprint e na corrida. Aliás, a ultrapassagem do Hamilton ali naquelas 2 curvas de alta, né? Na 6 e na 7, é linda, é muito bonita. E o Verstappen, o Schumacher faz tudo certinho, mas a declaração dele quando ele desce do carro é de alguém que está assim ainda realmente maravilhado com onde está, né? Porque ele fala assim: foi bom agora eu ver que eles também são seres humanos, que eles também erram e eu posso brigar sem medo. Me chamou a atenção. Essa declaração. Interessante. Mas só para falar também, o tio pai não era. Parêntese número 2, o tio andou lá, né? O Ralf Schumacher andou lá na Williams dele de 2001, né? Ele falou, o tempo não foi cronometrado, mas ele contou lá que andou mais do que os carros de 2022. Isso que eu ia perguntar.
Francamente, eu só acredito vendo. Eu também só acredito vendo, achei meio lorota, mas até porque, mesmo que o carro seja mais rápido, nós estamos falando de um senhor já aposentado andando. Exatamente. Tá louco. Não, mas, Bruno, é só pegar os tempos de volta daquela. A Áustria. Mas eu acho que não marcou. A pista não mudou, não. É só pegar os tempos de volta dele de 2002, 2003. Não, mas é porque tem uma diferença. Ele andou com o pneu slick agora. Uhum. Não, e outra, não é só isso. Ele, como o Bruno falou, ele tá velho. O carro tem 20 anos. Tá de brincadeira? Nem fudendo. Não, duvido. Eu só acredito vendo. Eu achei meio lorota. Nós colocamos essa matéria. Momento muito bonito do nosso louco agora. Então, eu não acredito nisso, não. Eu achei meio lorota também, mas o Ralf Schumacher é meio loroteiro, né? Já era na época lá, então não mudou nada. Vamos falar daquela... Tempo, pô. Não tem o tempo. Cadê o tempo? Bota filmagem não tem nada. Foi na mesmo tempo aí, senhor Ralf Schumacher. Deixa eu só falar do Verstappen rapidinho aqui. É porque... assim, eu tô batendo muito nessa tecla no Twitter, né? E onde eu tô falando, porque essa semana de Grande Prêmio da Inglaterra e da Áustria, principalmente a sprint, né? Tá sendo surpreendente para mim, porque é impressionante como a pressão por um jogo de equipe, hoje ela vem de fora. Não é que ela vem de dentro para fora, ela vem de fora para dentro. Porque a Ferrari está sendo criticada, né, de não saber controlar os seus pilotos, de fazer tudo errado, de ganhar com o carro errado, coisas que eu absolutamente discordo. Enfim, e muita gente batendo nessa tecla de que tinha que ter tirado mais pontos, podia ter tirado mais pontos do Verstappen. Eu tenho até uma visão um pouco diferente do que vocês falaram. E eu acho que 40 pontos não é tanta coisa assim, não, se a gente está na metade do campeonato. Eu acho que muita gente batendo, a Ferrari está tirando pouco ponto da Red Bull. Tá, mas ela pode tirar pouco ponto da Red Bull. O importante é ela tirar ponto. Se ela for tirando 6 em 6, 7 em 7, ela vai chegar uma hora. Claro que, né, tudo é teoria, claro que tudo é muito teoria. Mas se ela tiver com um carro bom, se ela se achar esse final de semana, ela foi muito superior. Não acho que vai ser assim todos os finais de semana, principalmente pelo que eu falei aqui da pista de pneu traseiro mais sensível, onde ela se dá bem, só que a maioria das pistas é o pneu dianteiro, que se torna a vítima. Por exemplo, Paul Ricard. Então eu espero Paul Ricard, outra Red Bull, outro cenário nessa batalha tão sensível de pneus. Mas eu acho, Bruno, que 38 pontos são plenamente tiráveis, são plenamente... a gente ainda está muito cedo no campeonato, então eu não acho que seja naquela... Eu ainda acho que a Ferrari está naquele perigo do mês de julho, que nós falamos aqui. Ela pode sair o mês de julho numa situação muito crítica, ainda pode, porque ainda tem 2 corridas em julho. Mas eu acho que ela pode tirar de pouco em pouco, é importante tirar. Eu não acho que seja... Eu não concordo com as análises que tinha que ter tirado mais pontos, né? E gente que veio para o meu Twitter dizer que não, porque eles não podiam ter brigado na sprint para ir lá buscar o Verstappen, ou seja, a pessoa prefere que a briga seja anulada para que a pontuação, ao invés de 208 a 170, passe a ser 207 a 171. Ou seja, detalhe perto de metade do campeonato que ainda vem pela frente. Não, o cara, quando é contra a briga, tá de brincadeira, né? Porque para isso que a gente vê corrida. Exatamente. Agora, se tiver uma quebrinha aí, sei não, hein? Quem sabe, né? Mas eu acho que realisticamente precisa de uma quebra, mesmo. Mas eu acho a Ferrari vai Red Bull trocar o P de novo. Mas a Red Bull também vai. Aposto também. Que a Red Bull vai ter que trocar uma vez ainda. O problema é que o Leclerc vai precisar do quinto, né? É muito provável porque ele trocou muito cedo. Sim. Mas, enfim, o ano passado todo mundo trocou. Enfim, o Leclerc vai precisar de mais, no mínimo, 2 motores, no mínimo. No mínimo, Adalto. E tem aquilo que a gente já falou aqui, né? As quebras são figuras constantes nesse ano. A Ferrari agora, a Red Bull no Canadá, fora a Espanha, todas aquelas mais mirabolantes, as do começo do ano. O que me deixa com uma análise, eu acho que tem que ser feita, que me parece que as quebras da Ferrari são mais fortes, porque são motorzão quebrando. É o motorzão quebrando. Explode tudo, vai tudo, pega fogo. As da Red Bull me parecem quebras mais, digamos, menos sérias. São menos sérias. Então, isso é preocupante. Aliás, parabéns ao Carlos Sainz pela perspicácia de encostar o carro nos pneus, né? Já que Fórmula 1 não tem freio de mão, porque senão ele poderia virar... Aquilo me deu uma aflição, assim. Nossa Senhora! Eu ficava pensando, vira o carro para ele. O fiscal de pista, eu não vou te falar, viu? O fiscal de pista largou o extintor no chão e foi correndo. Falei, meu amigo, tá pegando fogo. Exatamente. Puta que pariu. Maravilhoso, muito bem. Não, o que o Sainz falou e tem razão é que o socorro do fogo demorou muito a chegar. Isso é verdade. Quando ele sai do carro, o fogo tá nas costas dele, inclusive. Isso é importante. E ali era tão íngreme.
era tão íngreme que se ele não conseguisse encostar o carro nos pneus, ele não ia conseguir descer do carro, ou então ia ter que pular e acabar machucando. É verdade, Olha, é verdade. Você lembra do carro do Bianchi que voltou para a pista? O Amarúcio do Bianchi em Nürburgring. Ele voltou para o carro, voltou para a pista, né? Isso. Foram esses fiscais, só que italianos, lá em Imola, que salvaram a vida do Berger. Quando o Berger bateu na tamburela, o carro explodiu. Ah, na tamburela, na tamburela. O carro explodiu e os caras chegaram lá em 3 segundos, 10 caras apagando fogo. Isso é importante. Isso é importante porque a gente acabou de vir de um acidente em Silverstone que, se o fogo pega, tinha que ser muito rápido para salvar o Zul. Agora, o carro não voltaria para a pista, Bruno, porque ali, assim, eles descem para a curva 4 e depois sobe de novo. Então, o carro, o máximo que ele chegaria era ali na divisa. Porque se você pensar, a curva 4, eles já estão descendo. E aí ele começou a subir. Então, acho que ele não entraria na pista. Mas, meu Deus, né? Que aflição do carro descendo. Nossa Senhora. Bom, já que você falou da curva 4, vamos falar sobre ela, né? A curva 4, a curva da controvérsia, a curva que os caras da Red Bull vão passar por fora e tomam uma pancada e roda. A curva dos toques idênticos. Os toques são todos idênticos. Curva dos toques idênticos, E o pior, né? E o pior. O pirata, o senhor Helmut Marko, falou: não passa por fora na curva 4, porque toda vez dá problema. Não, e o Sainz vai na primeira volta tentar fazer aquilo. Desculpa, o Pérez. Né? Então, ali ainda puniram o Russell. Não tem o que fazer. Todas aquelas batidas são todas iguais. Eu vou falar para vocês. Eu achei absurda aquela punição do Russell. Achei absurda, porque se você vê a imagem da câmera do Russell, ele passa por cima da zebra. A zebra! Ali é a saída da curva. Passa por cima da zebra, aí que a gente fala, né? Você que fica aí sentado no teclado, vai andar de kart. Quando você passa em cima da zebra, escorrega. Ele passou por cima da zebra justamente para dar o máximo de espaço. Não tem jeito. Você passou em cima da zebra, escorregou um milímetro. Pegou na roda do Pérez. Tem que fazer que nem o Norris fez. Eu não sei, aquela hora que eles vêm 5 na pista. O Norris está indo por fora na 4. O que ele faz? Ele sai totalmente da pista porque ele vê que vai tomar. Exatamente. Sai da pista. Porque e olha, o coisa também, o Magnussen também sobe em cima da zebra de dentro. Tem uma briga do Vettel com o rapaz, acho que é com o Albon. O Gasly foi ele também ele faz isso, só que ele toma na curva seguinte. Foi na sprint isso daí. Ele faz certinho, assim, ele vai para dar o X, né, e deixa o Albon frear e volta. Aí ele vai, só que quando ele vai, aí ele também dá uma abusadinha por fora, né? E toma o totozinho do Albon e vai para fora. Mas acontece, né? Acidente de corrida. E aí, Fábio Campos? Bruno, eu acho assim, essa curva tem que ser estudada, né? Porque é impressionante como ano após ano os acidentes são iguais, cara. Eles são muito parecidos. São muito parecidos. É interessante. Eu só não sou a favor de culpar o cara que está por fora. E é só isso que eu não sou a favor. A questão da punição do Russell, tendo a concordar com vocês, embora eu acho que é o seguinte, a FIA está fazendo, ela está seguindo aquilo que a gente falou aqui no Loucos das novas diretrizes de ultrapassagem. Podemos questionar, podemos falar que está errado ou certo, mas eles estão sendo coerentes. A gente leu aqui, a gente falou aqui no Loucos, eu me lembro de eu ler aqui a questão do ápice, o apex, né, o ápice da curva. Eles estão olhando ali para saber se você pode espalhar ou não. Eu acho que no caso do Russell, existe a tal leniência da primeira volta que poderia ser aplicada. Primeira volta é primeira volta, todo mundo se posicionando, o pneu está frio. Eu acho que o Russell poderia até não ser punido, embora eu acho que vai muito na cabeça dos caras assim, bicho, o cara rodou, ele tirou o outro cara. Se a gente deixar passar. Mas aí é aquilo que a gente falou, né? Punir pela consequência. Né? Tá errado, claro. Tá errado. E por isso que eu tô falando, a punição ao Russell, se não fosse punido, eu não estaria aqui revoltado de maneira nenhuma. Eu só tô dizendo o seguinte. Eles estão seguindo o livro que eles se propuseram a seguir. Queriam consistência, está havendo consistência. Podemos questionar a regra. Ninguém mais do que eu gosta de questionar a regra. Mas eles estão seguindo. Eu quero discordar de uma coisa. Se você pega um cara que nunca viu uma corrida de Fórmula 1, um americano viciado em Fórmula Indy, só vê oval, só vê corrida. Olha o que você vai falar da Fórmula Indy. Não. É só para dar um exemplo de alguém que conhece corrida, mas nunca tinha visto Fórmula 1. E põe o cara para ver a corrida de Silverstone. E ver todas aquelas brigas e não teve punição nenhuma, que para mim é exemplo de corrida aquilo.
disputa, nego tirando, nego usando a pista toda, nego saindo. Os pilotos estão revoltados com isso, né? Você viu a briga do Vettel, né? E eu, assim, ó, acabou a corrida, eu rezando para a FIA, graças a Deus, FIA, não sei o quê. Aí, na corrida seguinte, na Áustria, os caras deram 300 mil punições, fora as multas suspensas. Tem 10 pilotos aí multados. Multaram o Vettel até porque ele saiu antes da reunião dos pilotos, 25 mil euros. Então, esses caras estão loucos. Eu acho que esses caras estão loucos. Entendeu? Eu acho que os comissários, cada grupo de comissário interpreta as regras de um jeito. Porque não é possível você pegar Silverstone e Áustria. E Silverstone valeu tudo e eu achei ótimo. Eu aplaudo. Para mim devia ser o padrão aquilo. E na Áustria qualquer coisa era punição. Eu não gostei. Vamos lá, Dalton. Vamos lá. Eu não chequei, que eu quero rechecar uma por uma. O que aconteceu em Silverstone que não aconteceu na Áustria, ou vice-versa. O comunicado que a gente leu aqui, e muita gente ficou, não muda quase nada, não muda quase nada, tinha sutilezas ali que é o que está sendo o diferencial. Eu repito, eu estou passando a regra, eu não estou dizendo que ela está certa ou que ela está errada. Eu estou passando a regra. Não estou concordando, eu repito, não tem ninguém que questione regras mais do que eu. O que eles colocaram de 2021 para 2022, quando eu repito a frase perfeita do Bruno Aleixo, né? A Fórmula 1 ficou muito grande para o seu livro de regras. É preciso se atualizar. Eles se atualizaram. O que eles colocaram ali? No ápice da curva, o apex da curva, a posição dos dois carros vai ser determinante para o pode espalhar ou não. Se o carro está no ápice da curva, lado a lado, ou com uma significativa porção, que é a expressão que o regulamento usa, o carro de dentro não pode espalhar. Em Silverstone, que eu me lembre, se alguém achar, repito, pode me mandar. Eu não fui lá olhar não fui lá rever uma por uma, mas todas que eu me lembro, todas as espalhadas, o ápice não tem ali o lado a lado no momento do ápice da curva. Na Áustria tinha. Do Albon com o Norris tinha. O Norris já estava até um pouquinho do bico à frente, no caso do Norris. Não estou falando da curva 4, não. É da curva 3. Aquela punição do Albon. E essas por fora está sendo aplicada essa questão da regra, porque nessas por fora, o cara está no ápice da curva, o cara está ali na frente. Então, eu repito, se a regra está errada, vamos questionar, ela pode ser aprimorada, ela pode ser evoluída. Mas eu não estou vendo inconsistência, porque se você comparar Silverstone com Áustria, o momento do ápice é diferente. Os da Áustria, o cara está com o direito ali de ser dono da curva, segundo o regulamento. Então, eles estão sendo consistentes. Agora, se a regra está errada, que se mude a regra e que se evolua mais ainda a regra, porque os pilotos não estão gostando, os pilotos estão reclamando. Eu acho que tinha que evoluir a regra, porque eu achei essas punições absurdas na Áustria, achei absurdas, tudo ali para mim foi coisa de corrida, foi inteligência do piloto ou não, né? E o Albon é um que já tomou ali do Hamilton há uns 2, 3 anos atrás, não lembro? Não, ano passado. Ano passado. Não, ano retrasado. Estava na Red Bull. Exatamente a mesma coisa que aconteceu agora, exatamente a mesma coisa. Quer dizer, 2 vezes com o mesmo piloto, pô, né? Põe ele na. Não, peraí. Mas o Albon foi na curva 3 esse ano. O Albon com o Norris foi na 3. Foi na 3, é verdade. Mas foi basicamente a mesma coisa também, né? Foi basicamente a mesma ele dá aquele empurrão no Norris. Ele dá aquele empurrão no Norris na saída de curva. Os caras estão olhando o ápice da curva. Eu acho assim, gente, tem um critério. Nós pedimos critério, não pedimos? Vamos lembrar do senhor Michael Masi? Qual que era a pior crítica que a gente fazia ao Masi? Não tem critério. Um final de semana é limite de pista que não vale, o outro vale na zebra, o outro vale na linha branca. É igual, tá todo mundo... Nossa, 43 notificações de limites de pista. Vocês não queriam que colocasse a linha branca? Estão colocando a linha branca. Então, estão tendo critérios. Eu só acho assim, que fica muito desproporcional, porque, por exemplo, teve um lance da corrida que eu achei perigosíssimo, que foi o nosso amigo Tsunoda jogando o Alonso na grama. Isso, ali se pega na roda, decola, vai parar na arquibancada. Isso é muito perigoso. E ali não tem questão, né? Pelo menos não que eu me lembro, se alguém se lembra aí. E o Alonso fez não para ele. Porque foi ultrapassagem. Ele fez não na hora da ultrapassagem, inclusive. Isso, Então, aí sim, concordo. Concordo. Veja bem, você quando está pilotando um carro e você está entrando numa curva, sozinho ou com alguém ou por fora ou por dentro, a curva tem
Você tem a freada, a entrada da curva, o apex e a saída da curva. Não tem jeito. Sim. Você tem que... Conforme a maneira que você fez o apex, você vai sair na outra zebra do outro lado, não é, Bruno? Não tem jeito, a não ser que você tire totalmente o pé e não dispute. Para não bater. Tem curva. É muito difícil numa disputa em curva determinar quem escorregou mais, quem escorregou. É muito difícil. Muito difícil. Nem se tiver um ex-piloto. Então, assim, é complicado. Eu concordo com o Fábio, né? A gente pediu padronização, eles padronizaram. Mas talvez agora precisa aperfeiçoar mais, talvez fazendo uma padronização por pista. Porque tem algumas coisas que não dá. Essa tentativa do Pérez para cima do Russell, por exemplo, o Russell ficou sem espaço, ele foi na zebra, quando vai na zebra dá uma espalhadinha. Não é que espalha de jogar o cara. Não, isso, um milímetro que é suficiente para tocar a roda e rodar. E a impressão que eu tive é que o Pérez tá um pouquinho para dentro também. Ele talvez pudesse estar um pouco mais para fora. Mas do Vettel com o Gasly, não. O Vettel tá lá fora. A punição ao Gasly, eu sou a favor. Essa eu sou favorável. Essa eu concordo. Porque o Vettel tava lá fora. Agora, será que essa curva 4 não tem jeito mesmo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Será que nós não vamos ver? Será que nós não vamos ver nenhuma? Porque eu discordo do Helmut Marko nessa questão. Não vai lá. Gente, na hora que o cara, vocês dois aí, kartistas, na hora que o cara vai, abre a chance, o outro fecha e ele tá com aquele impulso da freada, ele vai. Evidente que ele vai. Ele vai, mas ele tem que saber que ele está correndo um puta risco. Sim, sem dúvida nenhuma. Ele está correndo. Ele tá correndo. Mas eu sou contra esse negócio assim do. Primeiro que o Helmut Marko é um fanfarrão, né? Ele falar depois que ele avisou, se tivesse. Exato. Eu não sei que se o Adalto falar que o Auto Racing publicou o Marco antes da corrida, aí eu me calo. Mas as notícias que eu vi é ele falando depois da corrida, eu avisei. E outra coisa, se o Pérez concretiza a ultrapassagem, duvido que ele ia falar alguma coisa, né? Ficar caladinho. Que é isso? Meus pilotos são espetaculares. Agora, eu estava vendo hoje o vídeo das onboards, né? E assim, cara, piloto de Fórmula 1 é um bicho muito doido, né? Não, é impressionante. Porque é impressionante o que eles tiram de fino um do outro na largada, esfregando. Teve uma hora lá que essa briga que o Adalto citou aí, que tava o Joe com o Magnussen, e o Magnussen passa 3 por dentro. Aí vem o outro e joga aqui, e o cara freia lá dentro da curva, na curva 3, e tira isso aqui da rota. Meu Deus, esses caras são malucos. Se você vê a Cameron Bosch do Hamilton nessa ultrapassagem sobre o Mick Schumacher na 7, você fala assim, meu Deus, 1 centímetro para lá e os dois parar na grama. E os dois parar depois da tela, depois da cerca. Então, enfim, é muito legal. Muito legal. Eu acho legal no Loucos, lá no café a gente faz também, a gente valoriza a ultrapassagem. Porque tem gente que fica com raiva, que acha que não sei o que, tudo é punição, tá certo. É o modo de ver, Eu acho que o automobilismo é ultrapassagem e nós precisamos defendê-las. Eu repito, eles estão tendo um critério, mas o critério pode evoluir. Mas eles estão tendo um critério. Do Pérez aí, por exemplo, a largada do Pérez da corrida é espetacular, porque ele vai se espremendo no meio de todo mundo ali e vai ganhando posição, que você fala assim, que cara maluco. Aí que ele chega no Russell e vai cortar por fora e acontece a batida. Eu já fui, Bruno e Fábio, eu já fui contra... Na sexta-feira, aqueles limites de pista. Ridículo aquilo. Sempre acontece isso na Áustria. Aí eu sou a favor. Por que você foi contra? Eu fui contra pelo seguinte. O piloto, principalmente nessa pista da Áustria, se ele sai muito da pista, ele vai perder tempo. Ele não ganha. Depende da curva. Ele perde tempo. Porque depois da zebra, não tem aderência depois da zebra. Você tem a pista, a zebra já tem menos aderência do que a pista, e depois da zebra tem menos ainda. Entendeu? Então, eu acho que eu já fui contra isso. Eu já acho que já deveriam ter deixado eles lá. Tem aquelas salsichas lá. Entendeu? O piloto que pega a salsicha vai rodar, vai bater, sei lá. Eu já fui contra isso. E depois eu fui contra todas as outras punições. Né? Dessa vez eu não concordei com nada que a FIA fez. Isso mesmo. Não, deixa eu só colocar aqui uma coisa. Na curva 10, por exemplo, dá para o piloto sair da linha branca e não perder velocidade. Tanto que, os pilotos sabem disso, tanto que a FIA estava cancelando a volta seguinte. Porque tinha piloto queimando a volta de abertura para entrar ali e ganhar tempo. Então, mas, Fábio, por que faz a zebra um pouco mais estreita, então? Porque eles fazem uma zebra que o carro cabe inteiro em cima da zebra. É porque existe um negócio, Adalto, que é o problema assim, as pistas em que a MotoGP corre, as zebras têm que ser também para a MotoGP.
Isso é uma dificuldade que os autódromos estão, eles assumidamente eles dizem. É verdade, é verdade. E as zebras salsicha, Dalton, elas estão virando armas, né? Porque a gente viu em Silverstone com o Nissany. Esse final de semana no WEC Nasceu de novo aquele ali. Esse final de semana em Monza teve um carro, se eu não me engano é um Porsche, eu não me lembro. Ele sai de lado na segunda variante de Monza, vocês conhecem muito bem. Ele pega a salsa de curb, né, essa salsicha, e ele voa e capota. Ia ser uma rodadinha simples e se transforma numa mega capotagem. Então, essas zebras, elas também têm que ser colocadas com critério. Agora, eu acho que os limites de pista é aquilo que eu sempre falo aqui, né, gente? Uma coisa é o piloto contra a pista. Aí eu sou a favor dos limites da linha branca. Uma coisa é o piloto Silverstone, como o Adalto falou. É briga um contra o outro e aí é outro critério. O outro critério. Agora, eu fui a favor dos limites de pista esse final de semana, porque a gente reclamava do Masi justamente a falta de critério. O Masi chegava na pista e ele falava assim, essa curva é a zebra, o limite. Essa curva é a linha branca. Essa aqui eu vou observar. Essa aqui eu não vou observar. A nova direção chegou e falou, linha branca. Eu aplaudi. Agora eu vou ficar criticando porque os pilotos não... Eu disse ontem no café e repito, talvez durante a corrida você pode até dar um pouco mais de chance assim, ó, em vez de ser 3, dá 4. Você pode até dar um pouco mais de chance. Mas eu sou a favor de se enforcar os limites da pista, porque é aquilo que a gente já discutiu aqui. É o piloto contra o traçado. Se o piloto está indo lá fora, gente, desvantagem ele não está levando. Alguns casos, ele tudo bem, ele passa muito do ponto. Mas se ele está fazendo a coisa repetidas vezes, o piloto é esperto. Alguma coisa ele está tirando ali. Bom, vamos falar um pouquinho da Mercedes. A Mercedes marcou pontos de novo, né, com Hamilton e Russell. Mas assim, eu fico com a impressão, Adalto, que os caras da Mercedes eles estão andando mais que o carro. Não sei se você tem essa mesma impressão, assim, porque no treino, as duas batidas, né, tanto do Hamilton quanto do Russell, foi meio isso, né? O cara entra na curva com mais velocidade do que o carro aguenta e a traseira escapa e vai embora, né? Vai embora. Eu achei ali, né? Ali pode ter sido duas coisas. Os dois erraram muito parecido. Ali foi batida, na minha opinião, típica de carro com efeito solo, que quando você perde efeito solo, o piloto não traz mais de volta o carro. Eu achei que foi isso. Ou estava com pouca asa traseira demais. Talvez um pouquinho mais de asa traseira. Uma dessas duas coisas. Eu não vou cravar. Porque... Dessa vez não foi vento, porque a Fórmula 1 estudou o vento ali no momento e não há uma... Talvez no do Russell, quando ele entra na reta, o vento está de frente. Pode ter sido, mas no do Hamilton não há incidência do vento ter empurrado o carro. Porque a Fórmula 1 está estudando isso, né? No board do Hamilton, que ele está acelerando na hora que o carro... A saída do Hamilton eu achei mais esquisita, né? Eu até achei que o vento fosse... Porque é esquisita a saída dele, né? Então, achei isso, né? Mas depois, até que foram na corrida, eu achei que eles foram melhor do que eles esperavam. Porque essa pista não é boa para a Mercedes, nunca foi. Nem quando dominava a Fórmula 1, metia um segundo no resto, nem nessa pista eles não faziam isso. Então, achei que até que foi boa. Vamos ver. Depois, quando for tipo, falar de Paul Ricard, aí... Vamos ver. E aí, Fábio? Não, tô com o Adalto nessa. Eu acho que é impressionante uma coisa, né, Bruno? Assim, porque, vamos lá, eu fico pensando, Adalto e Bruno, se a gente também não está esperando muito da Mercedes, né? A gente espera que ela vai voltar, esse final de semana ela vai, porque eu acho que o carro da Mercedes é isso aí, gente. Não vai muito. Tudo bem, Paul Ricard pode ir um pouco melhor. Repito o que te falei. Acho que podem ganhar uma corrida esse ano. Ainda acho que, se me perguntasse, ganham uma esse ano, é capaz de eu responder sim. Mas o carro é isso aí, gente. Não vai muito. Mas eu acho que essa conclusão a gente está chegando agora. Eu estava esperando que eles iam achar o carro, mas agora já acho que eles. Sim, eu também estava nessa. Barcelona, eu achei que chegaram. Né? Pela recuperação do Hamilton, a defesa de posição do Russell. Gente, acho que não vão chegar. É achismo também, não estou dizendo aqui que eu já falei isso. Não, eu também estou chegando, como você falou, Bruno. Estou chegando a essa conclusão agora. Acho que é isso aí o carro, gente. Vai ter uns 2 décimos para lá, para cá. Vai vir essa nova diretiva técnica do Assoalho. A gente pode falar sobre isso também. Meu Deus, o bicho está pegando isso aí. Já vi gente lá de dentro do paddock dizer, em off, que pode mudar 1, 2 décimos, mas também não vai ser assim o super game changer, como diria o outro em inglês, usando o inglês desnecessário. Horrível. Eu não acho, não. Achei... Então, Bruno, eu acho que é isso aí. Agora, uma coisa eu não posso deixar de dizer. Isso eu já falei. É uma máquina de fazer ponto essa Mercedes. Né? É impressionante. 2 levantamentos que eu fiz para o Twitter. Um eu estou publicando nessa terça, eu acho, e o outro na quarta.
Primeiro, nas últimas 3 corridas, quem marcou mais pontos foi o Verstappen. Vocês sabem quantos pontos o Hamilton marcou a menos que o Verstappen? 11. 11 pontos a menos que o Verstappen nas últimas 3 corridas. Tudo bem, é um recorte, né, mas que mostra. Agora, pegando aqui, vou até abrir aqui para não falar número errado. Ó. Pegando a pontuação das equipes nas últimas... eu vou pegar o período aqui, mas enfim, nas últimas corridas, vou pegar, daqui a pouquinho eu pego certinho o período que eu tô frisando aqui. Acho que nas últimas 4 ou 5. Daqui a pouquinho eu confirmo. Mas olha só, Bruno, a Ferrari marcou 104 pontos nas últimas 4 ou 5, daqui a pouco eu confirmo o período. A Red Bull marcou 80, a Ferrari na frente da Red Bull. E a Mercedes marcou 76, 4 pontos a menos que a Red Bull. Os caras são uma máquina de fazer ponto, Bruno. Não. O George Russell está só 5 pontos atrás do Carlos Sainz no campeonato. É impressionante. Ô, Adalto, você quer mais uma? Você sabe que de Imola para cá, lembra Imola? Lembram de Imola, gente? Vocês lembram? Parece que faz outro ano. O mundo era outro em Imola. Aliás, cada notícia do mundo que a gente está vendo, enfim, não vou nem entrar. Mas, Bruno e Adalto, de Imola para cá, o Sainz tem mais pontos que o Leclerc. O Sainz marcou mais pontos que o Leclerc de Imola. O Leclerc quebrou 2 vezes. O Sainz também quebrou 2 vezes. É impressionante. Eu tô pegando os recortes para colocar no Twitter e a gente tem essa noção. A Mercedes, Bruno, eles só erraram um pequeno detalhe chamado carro. Que é claro que eu tô brincando. Mas a eficiência é impressionante. Eu não sabia que eu ia comprovar com uma Mercedes tão ruim aquilo que eu disse antes da temporada começar. A Mercedes tem a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1 disparado. É disparado. E a eficiência da equipe é algo assustador. Eles não vão entrar eu acho que eles não entram na briga pelo título, concordo com vocês, mas eu acho que se eles achassem o carro, ia dar trabalho. Porque... Se eles tivessem achado em Barcelona, né, Adalto? Eu acho que o cenário hoje era outro. A base de pontos que eles construíram é espetacular. Ele pode ser terceiro lugar, né, tranquilamente. Mas olha... Eu concordo com o Fábio que tem a melhor dupla de pilotos, fácil. Disparado. Tem a melhor operação de corrida de todas. Né? Agora, falta o carro, né? Falta um detalhe chamado carro. Chamado carro. Mas assim, agora, vamos louvar também. Para o ano que vem, nós vamos poder ter... É isso que eu ia falar. Vamos louvar também, porque é o seguinte, falta o carro, mas é um carro diferente de todos os outros, né? Então, assim, se for bem desenvolvido esse ano, olha, o pessoal tem que abrir o olho. Mas não sei se não volta, hein, Adalto? Não sei se não voltam para um modelo mais, digamos, tradicional para 2023, né? Vamos falar de Paul Ricard? Eu acho o seguinte. Manda ver. Vai ser a melhor pista para a Mercedes desde o Bahrein, desde a primeira. Vai ser a melhor pista de todas para a Mercedes. Mais do que Silverstone, você acha? Mais do que Silverstone, eu acho. Se não for competitiva a ponto de disputar a vitória, não precisa ganhar, mas chegar em segundo a 3, 4 segundos do primeiro, aí eu começo a duvidar que vai ganhar alguma corrida esse ano. Não, eu concordo com você, mas quando eu digo ganhar a corrida, também é nessas situações que pode acontecer uma coisa. Sim. Não é ganhar, não é exatamente na pureza do tempo, porque é o que eu falei. É isso aí, gente. É 2, 3, 4, 5 décimos. Se ficar 2, para mim é um ótimo final de semana da Mercedes. Sim. E eu acho que a chance é agora. Sim. Porque a pista é lisa, a pista é a pista mais lisa da história do mundo, né? Do mundo, mais do que pista de gelo. Mais do que bobsled de gelo, é mais. A Marte lá funcionava sem amortecedor. O Anthony Adalto, para corroborar a sua informação, o Anthony Davidson, que é piloto de simulador da Mercedes, disse que o negócio também é Paul Ricard. Então, se lá não for competir, chegar na corrida, terceiro lugar, mas aí quebrou uma Red Bull, quebrou uma Ferrari, e ele chegou a 25 segundos atrás, chegou em terceiro a 25 segundos atrás. Já era. Acabou. Adalto, mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Eles vão brilhar em Paul Ricard. Maravilha, talvez até briguem pela vitória, não sei. Aí vai chegar na Hungria, vão voltar o que são. Vai ser um problema. Vai aquela pistinha de trepia. Aliás, eu tô ansioso, Bruno, última coisa, eu tô ansioso para chegar à Hungria. A pista mais subestimada da Fórmula 1. Fórmula 1 que tá vendo 5 carros às vezes se misturando, o conjunto das 4 primeiras curvas da Hungria é uma coisa fantástica e eu quero ver esse carro. Eu concordo plenamente. Fora que parece um cartódromo aqui. Isso. Mas as 4... Não, da curva 5 em diante, tudo bem. Mas o conjunto 1, 2, 3 e 4 só dá corrida fantástica. É verdade. Isso aí. Vamos falar um pouquinho da McLaren.
a gente caminhar para o final aqui, né? A McLaren, o nosso amigo Ricardo, mais uma vez, né? Atrás do Lando Norris, acho que a diferença está um pouquinho menor do que Mas estava. o Norris teve que voltar para um motor anterior, já com vida útil desgastadíssima. Então continua atrás, né? Continua muito atrás. Meu. Mas hoje a McLaren colocou o Colton Herta para andar, né? Falou que tem um piloto da Indy no cenário, o rapaz se agita. E aí? Tem uma imagem dessa corrida, a imagem do Ricardo, que é bem melancólica. Naquela hora que estavam os 5 disputando, você vê o carro do Ricardo lá atrás. Assim, quase saindo da... Eu não reparei, ele tá no fundo daquela briga, eu não reparei. No fundo. Assistindo. É simbólica, né, Adalto? É simbólica. Simbólica. Você vai falar, pô, o Ricardo, era para ele estar na frente desses caras, ele está lá atrás, mal aparece na imagem. Adalto, quem imaginaria isso, né, Adalto? Quem imaginaria isso? Quem imaginaria isso, né? Eu tenho que ser obrigado a dar razão para a Ferrari, que tinha Ricardo e Sainz. Eu critiquei ter escolhido o Sainz, hoje eu tenho que dar o braço a torcer. Eu também critiquei. Agora, então, fala. Diga, não sei. Não, eu ia perguntar para você se esse teste aí do Colton Herta é um teste para valer mesmo, né? Foi lá em Portimão, ou se é só uma gracinha de marketing. Eu acho que depende dele. Depende dele. Eu acho o seguinte, Bruno. Me parece uma gracinha. Não é gracinha, porque os caras estão ali gastando dinheiro, né? Pode ser uma coisa. A gente sabe que a McLaren tem ligações com o Andretti em outros campeonatos. Pode ser uma coisa que o próprio Andretti ajeitou ali. Cara, coloca esse menino para treinar, deixa eu ver se esse menino é bom mesmo, não sei o quê. Só que tem duas coisas, Bruno. O Norris, quando foi contratado na McLaren, ele não foi campeão da Fórmula 2. Dizem informações que o teste que ele fez para a McLaren foi decisivo para a McLaren falar: esse cara pode vir. Então, existe um precedente, Bruno, de um teste ter, digamos assim, mudado uma história. Mudado ali um caminho. Porque a McLaren, tchau, Van Dorn, vem em Norris. Não teve nem assim, será, não sei, talvez, por que não. Fez a troca. Dizem que esse teste foi muito importante. Então, pode ser. Se o Herta brilha ali, nós não vamos saber, só a equipe sabe, a gente só pode saber depois, né? Ele pode... Eu acho, repito, mesmo tendo dito isso, eu ainda acho que pode ser um agrado para Andretti, até porque cresce nos bastidores que a McLaren e o Piastri estão namorando. Tem alguma coisa aí que estava uma fumacinha. Eu já falei aqui que ele estava com o pé na Williams. Ainda acho que está. Mas já há uma fumacinha de bastidores deste final de semana, informação de jornalista que está dentro do paddock, que o Piastri com a McLaren pode dar jogo para 2023. O que seria uma prova de fogo para esse moleque, hein? Soltar do lado do Norris. Soltar do lado do Norris, um moleque logo de cara. Adalto, o Hamilton foi solto do lado do Alonso. É verdade. É verdade. Quem é bom, mostra na pista. É verdade. 2 pilotos aí foram soltos ao lado do Alonso, o Hamilton e o Van Dorn. Vejam, senhores, deu o que deu, né? Um está até hoje na Fórmula 1, 7 vezes campeão do mundo, o outro foi... acabamos de falar. Mas, gente, vamos lá. Independente do companheiro de equipe, o Van Dorn só zerava, só andava mal, independente do que fazia o Alonso. E o Hamilton, independente do que fazia o Alonso, o Hamilton sentou na McLaren e voou. Né? Mas é isso que eu estou falando. Sim. 2 pilotos enfrentaram o Alonso de cara. Isso. Um se deu muito bem, o outro se deu muito mal. Então tem que soltar, não tem essa, sabe? Sim. Tem que soltar. Mas eu não sei, o Piastri, eu não sei para que ele está torcendo, viu? Agora, esse raciocínio vale também para o Colton Herta, né? Se eu começar o Colton Herta vindo da Indy, do lado do Lando Norris também, não é brincadeira, não. Mas tem um problema para o Colton Herta, Adalto, antes de você falar. O Colton Herta ainda não tem ponto de superlicença e a posição que ele está na Indy não está ajudando. Ele precisava ficar no top 3 da Indy para ganhar os pontos. Tá vendo? O seu Colton Herta precisa parar de bater. Para de bater, que aí o senhor vai conseguir resultado e aí consegue os pontos, né? Sabe que o Norris falou mais ou menos isso? Ele só elogios para o Colton Herta, mas ele falou, se ele vier, aqui é outra cabeça. Isso, Aqui é outra cabeça. O Norris claramente ouviu o Loucos para Automobilismo, que foi o que nós falamos aqui, né? Exatamente. Você podia falar um pouco em inglês, Bruno, pro Norris? Você podia apresentar um trecho da Ancoragem em inglês, por favor? Não, ele deve ter colocado a legenda automática do YouTube. A legenda do YouTube, a legendinha automática, é verdade. Exatamente. É isso aí, pessoal. Mais alguém tem algum aspecto a explorar aí desse GP da Áustria / próxima corrida? Esse final de semana não temos corrida, né? Mas depois volta, né? Com
com a França, né? Uma folguinha, porque vou te falar, meu, tá bravo difícil, pra mim. Não, o Adalto, hashtag chega agosto. Hashtag chega agosto, por favor. Vocês não vão me ver aqui todos os loucos em agosto, não, porque senão a língua vai arrear. Mas brincadeiras à parte, só ressaltar, tá virando uma guerra de bastidores, FIA versus pilotos, porque desentendimento, pilotos muito descontentes com várias coisas da FIA. Uma delas eu até não concordo, que é de Silverstone. Muito piloto questionando o que aconteceu em Silverstone. Eu acho que Silverstone devia ser exemplo positivo, não negativo. O Vettel saiu no meio da reunião, você citou, foi multado. Há uma indireta da FIA em cima dele, por causa do ativismo do Vettel, que eu acho que não precisava. A FIA vai lá e coloca... isso não é comportamento de um piloto que é modelo de postura. Se tem um piloto que é modelo de postura, é o Vettel. Independente de ter saído da reunião, se certo ou errado. E a nota 0 também para as notícias de assédio moral, racismo, homofobia, que estouraram lá na Áustria. E eu sempre digo, não vamos generalizar. Tá? Não quer dizer que os holandeses são más pessoas. Mau elemento tem no Brasil, tem na Argentina, tem nos Estados Unidos, tem na França. Então, só deixar claro, porque ficou uma estigma de que ali só existe racista, preconceito. Não, tem as maçãs podres, que a Fórmula 1, que é vítima, não é causa. Sim. Tem que tentar, talvez, colocar mais segurança, talvez colocar um monitoramento melhor. Eu acho que fizeram muito errado de acabar com as cerimônias pré-prova, porque ali seria uma maneira dos pilotos rebaterem aquilo ali, porque estourou do saco. Rebater aquilo ali. Então, Bruno, só dizer, eu já fiquei no meio desses holandeses em Spa e eles são divertidíssimos, são a maioria gente boa, são caras assim absolutamente divertidos. Mas tem maçã podre e não dá para deixar, Mas eu quero fazer uma crítica aos holandeses. O Fábio Campos, que é um torcedor de arquibancada, vai me entender. Que é o seguinte, holandeses que estão aí ouvindo a gente também com a legendinha do Google em holandês, favor, não colocar essa maldita fumaça laranja na primeira Os pilotos falaram que não tem problema, Bruno. Não, mas não são os pilotos que eu estou falando. Eu estou falando de quem está na arquibancada. Porque eu vi uma imagem de um torcedor filmando e não dá para ver porcaria nenhuma. Aí o cara fica lá sentado, quer dizer, em pé, né? Porque vai passar os carros na primeira volta, que é o momento um dos mais legais ali da corrida. Não tem absolutamente nada. Porque os caras levantam aquele sinalizador laranja, dá para ver. Por favor, torcida holandesa, vamos colaborar com os amigos que querem apenas assistir corrida tranquilamente nas suas... Acende depois, né? Acende depois. Ô, Bruno, eu confesso que eu fico com medo de um dia uma primeira volta ser cancelada, ser bandeira amarela, o virtual safety car. Aliás, virtual safety car, né, que vá para o escambau, né? Se o rapaz dá safety car na quebra do Sainz, a gente poderia ver 5 carros de novo, exatamente. Mas os caras deram virtual. Enfim. Aqui nas arquibancadas do setor G aqui em Interlagos, eles têm um bandeirão que quando desce é até muito salutar, porque a gente está com aquele sol na cabeça, aí ele ajuda bastante. Mas a fumacinha atrapalha bastante. Então, por favor, pessoal, vamos tentar colaborar aí com os amiguinhos que querem assistir corrida, não é isso? É isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos para o Automobilismo, como a gente disse, né, esse final de semana não teremos corrida de Fórmula 1, porém teremos corrida da Fórmula Indy, então os senhores fiquem ligados aí que a gente vai voltar na próxima terça. Protesto, hein? Eu quero fazer um protesto. Por que a live só o rapaz solitariamente tem 1h30 e com 3 componentes tem 1h12? Eu protesto. Isso aí. E aqui tem comando, meu filho. Aqui tá faltando critério. Tá faltando critério nessa FIA aí. Tá faltando critério. É isso aí. Uma coisa. Quinta-feira uma convidada especial aqui. Opa, quinta-feira então teremos outro convidado. Tivemos na semana passada, né? Foi um sucesso aqui, o pessoal gostou muito, maravilha. O Sérgio Maurício, grande entrevista. E a gente volta então nessa quinta como convidado. Eu não faço a menor ideia quem é, mas os senhores saberão. Aqui, meu amigo, a gente fica sabendo as coisas na hora que publica. Os senhores saberão ao longo da semana. E se for para mandar pergunta, manda, a gente vai definir esse critério aí ao longo da semana, não é isso? Muito bem, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima edição do Loucos. Valeu!